Só posso escrever o que eu sou. E se os personagens se comportam de modos diferentes, é porque eu não sou um só. E é com essa frase de Graciliano Ramos que nós damos início à nossa aula de hoje, ao nosso encontro do curso Como Escrever um Livro, finalizando aqui no dia de hoje o nosso módulo sobre personagens. Eu estou muito contente porque eu consegui, na medida do possível, compartilhar com você o que havia de melhor para que você pudesse aplicar no seu livro. E eu estou aqui torcendo muito, eu sei que você está com responsabilidade aqui fazendo esse curso, está almejando fazer um livro certinho e de fato está seguindo as orientações. Portanto, neste ponto do curso, você já tem lá um protótipo do seu livro. Agora o que você deve fazer, não apenas daqui para frente, mas como que você já aprendeu até agora, é voltar no seu livro e aplicar. Tá? Vale lembrar que se você seguiu direitinho, teve praticamente 10 aulas, nós fizemos um croquis com 10 capítulos para que você fosse até o final do seu livro. Então, se você foi até o final com o croquis, pronto, você já tem um livro. O que nós devemos fazer agora é voltar e aplicar aquilo que você está aprendendo no decorrer do curso. Tá? Hoje nós estamos finalizando o nosso módulo sobre personagens. Tá? Nós vamos entrar num outro módulo bacana, maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, que é a narrativa. Esse é o carro-chefe do seu livro, é a narrativa. Então, no próximo módulo, nós trataremos exclusivamente sobre narrativas. Você vai aprender narrativa em primeira pessoa, narrativa onisciente, pontos de vista, enfim. Vamos falar tudo sobre narrativa. Então, por isso que é importante você voltar e aplicar o que você já aprendeu. Porque se você tem um croquis e já aplicou as técnicas e dicas que você está recebendo nos seus personagens, no seu roteiro de maneira geral e nas sacadas, enfim, nos pontos de virada do seu livro, o que vai vir agora vai fechar essa questão, porque até o momento nós estamos estruturando. A partir da narrativa, o seu livro ganha corpo, ganha forma, e aí sim você já pode começar a tratá-lo como uma obra muito candidata aí a ser publicada. Né? Então, vamos com atenção a partir de agora, com muito mais atenção do que já estava sendo, por quê? Porque a narrativa é o ponto central de um livro. Né? Afinal de contas, é isso que é um livro, a narrativa de uma história, a narrativa sobre personagens, a narrativa sobre casos, enfim. É isso que nós vamos nos dedicar no próximo módulo. Mas para fechar esse módulo de hoje, esse módulo sobre personagem, nesse encontro nós vamos falar sobre eternizar o seu personagem, porque você aprendeu como criar seu personagem, criar reviravoltas, você aprendeu como dar identidade ao seu personagem, profundidade ao seu personagem. E hoje, para fechar, nós vamos falar sobre como deixar o seu personagem eternizado. Isso é, como manter ele na memória das pessoas, mesmo que as pessoas venham a esquecer a sua história. Não tem problema. Desde que o seu personagem ele seja lembrado, você já tem aí uma boa continuidade no seu trabalho como escritor. Bom? Então, é muito simples, tá? Não tem muita, enfim, não há muito segredo aqui a respeito de eternizar o seu personagem. E talvez porque não tenha muito segredo, muita gente deixa de aplicar isso. Eu já li ótimas histórias, bons livros, que lamentavelmente não emplacaram porque não tinha essa sacada que eu vou te passar. Isso é, não ficou eternizado. Se eu for contar para você até que eu não lembro dos personagens, então isso já é uma prova de que o personagem não foi eternizado na minha mente como leitor. E para nós evitarmos esse erro, nós vamos aplicar uma técnica simples. Olha só, você aprendeu no seu livro, nos capítulos do seu livro, nas aulas que nós ficamos dedicados a montar o croquis, que a última cena, isso é, os últimos 5% do seu livro devem ser dedicados a mostrar como o seu personagem vive depois com o resultado. Isso não quer dizer que a sua história tem que ter um final feliz, ou especificamente um final triste, não importa, isso é livre. Mas você precisa mostrar como que o seu personagem vive depois com o resultado ou com a falta dele, com a alegria de ter conquistado ou com a tristeza de ter sido derrotado, não importa, você tem que mostrar como ele vive depois. E é exatamente isso que eterniza.
Porque é nessa hora que a pessoa cria uma maior identidade com o personagem. Por quê? Porque nós somos assim também. Nós, quando lutamos por um determinado objetivo e não alcançamos, no final ficamos frustrados. Se o personagem também passa por essa situação, aqui também há um ponto de conexão. Se nós alcançamos o nosso objetivo, nós nos sentimos bem, e portanto o personagem também se sentirá bem. E se ele se sentir bem e a pessoa sabe que se sentiria bem conquistando algo, vai haver uma melhor conexão e aí você vai ver um processo de eternização do seu personagem na cabeça do leitor. Tá? Então, você deve, durante todo esse percurso da história, da trama, do roteiro, você deve evidentemente levar o seu personagem até o limite. Tá? Você não deve ter dó não, tem que ser cruel como leitor, não pode deixar barato, tem que levar o teu personagem no máximo das energias dele, tem que levar ele no máximo da idoneidade, no máximo da ética, no máximo da sua força, que seja física, moral, não importa, tem que levar ele nos limites, porque você já parou para pensar? É no limite que nós acabamos descobrindo de que material somos feitos. Você reparou que as maiores conquistas que você teve, ou pelo menos as maiores lutas, sempre foram quando você estava naquela situação que é conhecida aí popularmente como fundo do poço, aquele ponto da onde não tem mais como cavar para ir para baixo. Está no fundo do poço, então dali só resta subir. Ora, se dali só resta subir, você vai ter que gastar uma energia descomunal para poder escalar esse poço que pode ter sido cavado há anos. De repente, tua vida inteira está cavando esse poço. Chegou lá no fundo do poço, para escalar agora você vai ter que fazer vai ter que usar uma força surreal. Né? Então, é assim com o personagem também. Leva o teu personagem no limite. Tá? E aí ali vai aparecer de que material ele é feito. E você pode se surpreender. Tá? Você pode conhecer coisas do seu personagem que você nem imaginava. É nessa hora que você vai escrevendo e a coisa toma vida de uma maneira que o personagem se isola de você. É lógico, como usei a frase de Graciliano Ramos, né? Todo autor, quando escreve um personagem, basicamente está colocando muito de si naquele personagem. Está tudo bem, isso é normal. Começa assim. Mas a maravilha da literatura é que, à medida em que você vai aplicando isso que você está aprendendo, o personagem vai se descolando de você. E quando o personagem se descola de você, ele começa a te surpreender. Não é incomum, por exemplo, você criar uma história, você criar um personagem e você ter praticamente a certeza na sua própria mente que aquele personagem vive. E quem diz que não vive? Percebe? Então, se você aplicar isso, você com certeza terá um personagem que viverá não apenas para você, mas também para o seu leitor. E a sacada é simples, tá? Para a gente fechar aqui com chave de ouro esse módulo sobre personagens, é isso. Você precisa mostrar como ele vive depois. Então, a tua história vai escalando, né? Vai escalando, tem os pontos de virada, onde você leva o roteiro para o clímax. Ali, as energias do seu personagem são testadas, tudo é testado. Você percebe que o leitor nessa hora sente uma breve dúvida sobre será que ele vai conseguir ou não, né? E para aplicar essa dúvida você já aprendeu nas aulas anteriores, basta o personagem sentir essa dúvida, o leitor sentirá também. Então você leva até o alto do clímax, traz de volta após a resolução ou não e mostra depois, é um finalzinho, tá? Você vai mostrar o que aconteceu depois. Eu quero dar um exemplo. E, aliás, antes de dar o exemplo, o motivo do exemplo. É óbvio, você escreveu uma obra, você está concluindo a sua obra, está aprendendo a colocar isso no livro. Quando estiver pronto, o que é que um escritor faz depois que escreve um livro? Ele escreve outro livro, é óbvio. Então, se você fizer uma boa história com um bom personagem, você poderá fazer um próximo livro. Um exemplo básico está aí, Harry Potter. Daqui a pouco vai sair o livro número 38 do Harry Potter com 150 anos. Apareceu ele pequenininho, depois mais jovenzinho, depois mais, daqui a pouco está adulto, aí, enfim, J.K. Rowling vai acabar fazendo o Harry Potter número 38, o garoto agora com 150 anos, enfim. Por aí você vê, a eternidade do personagem depende muito de como você vai mostrar como ele vive depois
do clímax da história. Então essa é a grande sacada. E o exemplo que eu quero colocar de fato não é o Harry Potter, porque o Harry Potter é o exemplo mais óbvio. Eu quero dar um menos óbvio para que você aprenda a refletir sobre esse tipo de situação. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista ao filme Gigantes de Aço. É um filme bacana, que é com o mesmo ator que faz o Logan, né? do X-Men, o Wolverine, né? E, enfim, uma história sensacional sobre um relacionamento conturbado entre pai e filho, e eles vão se relacionando ali, vão se aproximando, né? São filho de pais separados, e o pai não tinha muito contato com o filho. A grande sacada é o seguinte: você vai perceber nesse filme o que é que acontece nos últimos 3 minutos do filme. O que acontece nos últimos 3 minutos? É exatamente como que o garoto está vivendo com o resultado da trama, como o pai está vivendo com o resultado da trama. Quando termina, você sente quase que um anseio para que haja uma parte 2. E principalmente porque há um detalhe muito interessante, eu não vou estragar, para que se você não assistiu o filme ainda, não detona, mas há um detalhe sublime, mas tão sublime que se você não estiver atento, você não pega, né? Como leitor, tá? Como telespectador, você sentirá, mas tente dar uma atenção especial aos últimos minutos como escritor, tá? Para que você entenda o que está acontecendo no roteiro. Então foque bem no robô. Tá? Porque a história é isso, né? Eles têm robôs que ficam lutando, tá? Eles participam de eventos assim. E no final, quando o pai, enfim, está ali sendo apresentado como ele vive depois, o garoto como vive depois, e o robô. Então preste muita atenção no que acontece com o robô nos últimos segundos do filme. Você entenderá exatamente o que é eternizar um personagem. Porque naquele caso, há mais de um protagonista. E, aliás, dá para arriscar dizer que há 3 protagonistas, né? O pai, o filho e o robô. Mas entenda, o robô é apenas um robô. Começa como um robô, termina como um robô e ponto. Mas peço a você uma atenção especial ao robô nos últimos segundos do filme. Bom, eu acredito que com isso a gente fecha aqui a questão dos personagens, e aí nós vamos partir agora para o próximo bloco, né, para o próximo módulo do curso. Neste módulo, só para dar uma revisão geral aqui, um en passant para te recordar, nós falamos sobre a classificação dos personagens, antagonista, protagonista. Eu expliquei para você a questão de que o protagonista nem sempre é o tal do herói, e isso é muito confundido, principalmente nas orientações que a gente encontra na internet. Protagonista é o bonzinho, antagonista é o vilão. Não, nem sempre. Porque se a história for sobre um ladrão de banco, portanto, o protagonista é o ladrão de banco. Né? Antagonista é o policial que está tentando impedir o protagonista de alcançar o seu objetivo. De maneira geral, é isso que é a classificação do personagem. Nós falamos sobre a gênese, como nasce um personagem e da importância de você criar um passado para o seu personagem. Ainda que você não fale, ainda que você não mostre tudo, mas você precisa obrigatoriamente conhecer o passado do seu personagem. E o motivo é simples. Você precisa saber como ele agirá em determinadas situações. E você só poderá fazer isso se souber qual a natureza dele, de onde ele veio, como ele foi educado, se era uma pessoa frágil, se era uma pessoa forte, enfim. Você precisa dessas informações a respeito do passado do seu personagem. Nós falamos sobre verossimilhança. Aqui está uma sacada genial. É importante até rever essa aula, tá? Uma aula sobre verossimilhança, onde você consegue dar realidade em cima da surrealidade do seu personagem. Em outras palavras, é o mesmo que você criar uma situação hipotética que não poderia necessariamente existir. Entretanto, a pessoa olha para aquela cena, aquela situação ou aquele personagem e diz o seguinte: pô, pode ser que seja verdade. Sabe aquela coisa, embora seja uma ficção, todo mundo sabe que não é baseado em fatos reais, nada. Mas o leitor sente, se você aplicar bem a verossimilhança, que aquilo poderia ser real. Ainda que fosse sobre os aspectos da história. Mas essa é a base da verossimilhança.
Nós falamos também sobre criar profundidade no seu personagem, dar credibilidade a ele. Isso é muito importante também, dar credibilidade ao seu personagem e profundidade. E para isso você utiliza conflitos. Você coloca conflitos no objetivo ou coloca conflitos nas metas. Metas conflitantes, um exemplo prático, simples, apenas de revisão é: você coloca uma situação onde você mexe na ética do seu personagem. O seu personagem tem por missão salvar vidas. E olha, de repente, para salvar uma determinada vida, ele é obrigado a tirar outra vida. Então, por aí você tem uma ideia do que é criar profundidade e credibilidade. Falamos sobre os tipos característicos dos personagens: circular, né, linear. Enfim, nós falamos sobre os 4 tipos de características do personagem. Nós falamos sobre lineares típicos, lineares caricaturas. Lineares típicos, para se ter uma ideia, seria aqueles personagens basicamente que você prevê. São previsíveis. São previsíveis, o leitor parece até sabe como é que eles vão reagir. Um exemplo aí, Sancho Panza, Don Quixote, é um exemplo previsível. É sempre aquele chato, ranzinho. Enquanto o Don Quixote é um sonhador, este aqui é um ranzinza, cético, tudo com ele é meio matemático. Então ele não gosta muito de viajação na maionese. Portanto, ele é previsível. Nós temos os lineares caricaturas, que são aqueles personagens cujo exemplo eu gosto de colocar até em novelas aqui. Se você é do tempo daquela novela Roque Santeiro, tinha o Senhorzinho Malta, que são pessoas que agem de maneira comum. Entretanto, há uma diferença, há um certo exagero nas suas ações ou na sua caracterização. Isto é, de repente a questão não é só usar um óculos. Tá? A questão é, usar o óculos é comum, mas um personagem que usa um óculos desse tamanho, veja, é um exagero em cima de algo comum. Esses são os lineares caricaturas. Os circulares caracteres e os circulares ciclos. Tá bom? Então, de maneira geral, os 2 mais importantes, típicos ou caricaturas. E você pode dar uma revisada nessa aula também. Tá? E por fim, esta sacada a respeito de eternizar o seu personagem. E também falamos sobre a inversão de valores. Tá? Aquela onde o vilão é o menos provável. Você deve ter ouvido aquela expressão que a culpa é sempre do mordomo, né? Já viu isso? O mordomo é sempre o culpado. Pô, coitado do mordomo tá ali e no final ele é o assassino, ele é o culpado. Então, essa inversão de valores sempre funcionou muito bem. Vale a pena aplicar no seu roteiro, ok? Então, eu quero desejar para você muito sucesso. Espero que você tenha aproveitado bem esse módulo sobre personagem. Nos veremos agora no próximo módulo a respeito de narrativa, tá? Ali nós vamos pegar pesado, hein? Aqui entra já uma questão muito importante do seu livro, que são as formas de narrativa, ok? Desejo para você muito sucesso, um grande abraço, a gente se vê aí na próxima aula. Até lá!